Paz do Senhor Jesus, a toda a igreja, a todos que nos seguem agora diretamente aqui em Portugal, no Brasil, e aonde esse vídeo chegar, que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, o seu lar, pois é nosso propósito aqui na internet abençoar a sua vida em Cristo Jesus. Nós estamos muito felizes porque hoje tivemos a alegria de poder ir para a igreja aqui em Portugal em um culto presencial. E vimos ali a mão de Deus, vimos ali a presença de Deus com a gente, e foi algo maravilhoso, mesmo tendo pouca gente, mas o importante, aonde houver dois ou três reunidos, o Senhor está presente. Estou aqui com vocês, para poder mais uma vez, meus irmãos, irmãs, adorar o nome do Senhor. Quero convidar você agora para estar orando, e logo após quero convidar aqui a nossa irmã, missionária Marisa, estará louvando a Deus, amém, Marisa? Mas vamos orar primeiro ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, mais um domingo, Senhor, estar aqui com as minhas irmãs, meus irmãos. Pai, porque quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É maravilhoso estar na tua presença, Senhor. Melhor estar contigo do que estar em outros lugares. Senhor, eu quero te louvar pela tua igreja, nossa em Portugal, pelo nosso ministério, pelo meu pastor, pastor Vicente, pela igreja Graça Infinita de Deus. Estamos aqui, Pai, realmente precisando dessa graça, dessa misericórdia, infinitamente mais. Que o Senhor nos abençoe nesse culto. Abençoe aqueles que estão conosco, aqueles que saíram, Pai. Que sejam abençoados todos e as suas famílias. Pai, nós estamos aqui porque nós te amamos, te adoramos e sabemos, Senhor, que tu estás presente em qualquer lugar. Opera milagres, salvação de vidas. Pai, também através do YouTube, muita gente tem visto os vídeos, tem assistido os cultos e muitos têm testemunhado, Pai, o quanto tem sido bênção esses vídeos que nós fazemos. Então queremos continuar, porque vidas para nós é importante serem alcançadas. Pai, eu te peço que o Senhor venha salvar, libertar, curar, trazer esperança, trazer cura para as famílias, para os lares, Senhor. Diante dessa crise, que haja paz nas famílias, nos casamentos, que haja a tua bênção, Pai, provisão, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque tu és bom e grande é a tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, esteja conosco, use cada irmã aqui para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Que a pastora Marisa, serva de Deus, possa ter a liberdade para louvar a Deus. E logo após, hoje é o dia das mulheres, que eu estou vendo aqui só mulher hoje. Logo após a irmã Marleide, terá sua oportunidade, depois da irmã Marleide, pastor Roberto. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Hoje eu vou usar o cantor cristão, tá? O hino 396 do cantor cristão. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus.
mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde. Glória a Deus, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Meus irmãos, também quero... Eu chamei agora a irmã Marleide, né, irmã Marleide? É a sua vez, minha irmã, com oportunidade. Irmã Marleide, aqui de Cascais, em Portugal, terá sua oportunidade também. E logo após o pastor Roberto. Amém, pastor Roberto? Depois da irmã Marleide. Em nome de Jesus. Se a irmã Carmen aí, né? Se quiser falar alguma coisa, viu, Carol? A sua mãe, ela tem a oportunidade também. Irmã Marleide, fica à vontade. Tá ouvindo? Amém, amém. Tá ouvindo ou não? Amém. Pode falar. Tá ouvindo? O som tá legal? Beleza. Eu louvo a Deus, né, pela essa rica oportunidade. E hoje não deu, pastor. Mas domingo a gente tá junto, em nome de Jesus. E depois eu ligo para o senhor para a gente combinar como é que posso chegar lá. Qual a maneira mais fácil de eu chegar lá, né? Aí a gente acerta aí. E eu vou falar hoje um pouco o que é o perdão, né? O que é perdoar. E perdão é uma coisa muito séria, né? Às vezes a gente diz que perdoa, mas ainda guarda no coração. Então, eu creio que o perdão ele tem que ser esquecido, para não lembrar com motivo de ódio, nem de raiva. Porque às vezes a gente também pode recordar o que passou na nossa vida, mas não com aquele sentimento ruim, mas que isso venha sair dos nossos corações, se tiver alguém, né,
nessa tarde, ou que alguém esteja nos ouvindo nessa live aqui, junto conosco, que é muito importante a gente, como cristão e como conhecedor da palavra de Deus, podermos praticar a palavra, né? Não adianta só ouvir, tem que praticar. Não adianta eu dizer que estou na casa do Senhor, adorando Ele, e dizer que odeio o meu irmão. Não adianta eu adorar o meu Deus, dizendo que amo Ele, mas eu não quero perdoar meu irmão. Então, eu não vejo motivo para a gente continuar adorando esse Deus. Então, matamos Deus, Jesus, todo dia a gente leva Jesus para essa cruz, que ele já saiu há muito tempo, já ressuscitou. E nós, como já temos conhecimento da palavra, né, um pouco, pelo menos, que dá discernimento para a gente conhecer o que deve fazer e o que não deve fazer diante da palavra de Deus, o que deve ser cumprido, os mandamentos de Deus, né? E eu estou vendo aqui em João uma passagem muito boa que eu gosto também, me alegro muito quando eu leio, João no capítulo 8, né, sobre a mulher adúltera. E a palavra de Deus diz: Jesus, entrando, foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando, o ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Respondeu Jesus. Isto dizia ele, tentando-lo, para ter que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu na terra com o dedo, como insistisse a pergunta. Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo ele esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até ao último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Enquanto erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, Jesus, naquele momento, Jesus não condenou ninguém, nem tampouco no tempo de hoje Jesus vai condenar a gente por nossos erros. Mas Jesus disse a ela: eu não vou te condenar, tu estás perdoada, mas só que não repita mais a fazer. Porque muitas vezes, irmão, a gente acha que o perdão, a gente perdoa, realmente a gente continua errando, né? Porque é por isso que a palavra de Deus diz que quando Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes, Senhor, a gente pode perdoar? Jesus disse: quantas vezes, Pedro? 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Perdão. Então, nós não estamos livres de não pecar. Nós estamos na condições de estar todos os dias pecando, mas existe um arrependimento para que nós não possamos mais pecar. Existe um momento na nossa vida que a gente também tem que se conscientizar e a gente também temos que reconhecer esse pecado, para que a gente não venha mais fazer. Eu sei que somos falhos, somos fracos, a carne é fraca, como diz a palavra de Deus, né? O espírito é quem está pronto, mas a carne é fraca.
Mas a gente temos que realmente fugir, né? Fugir das aparências do mal. É complicado, nos tempos de hoje, né? Agora mesmo, à tarde, né, eu estava vendo aqui um vídeo horrível, terrível. Eu mandei até para a Carol. A situação como está o evangelho, né? Está muito complicado. Acontecendo muita coisa no meio evangélico. E muitos perdem a fé, irmão. Muitos estão fazendo muitas coisas dentro da igreja que não está mais tendo mais ninguém ter condições de poder ir para a igreja. Muitos estão se afastando por causa da iniquidade. Mas a palavra de Deus deixou bem claro que por causa da iniquidade a muitos ia se esfriar, né? O pecado que está dentro das igrejas. E o pecado continua e as pessoas continuam praticando e não têm condições de se arrepender para que Deus venha perdoar. Para que aquele que foi ferido possa também perdoar. Porque a palavra de Deus diz que a gente temos que perdoar, mesmo sendo difícil, não é fácil a gente perdoar. É muito difícil, tem coisas na nossa vida que machucam muito, mas é um mandamento, é um princípio de Deus. E ele deixa bem claro que aquele que não receber, não perdoar, não será perdoado diante do Pai. Porque Jesus disse que o que é ligado no céu é ligado no céu, é ligado na terra, é ligado no céu, e o que é desligado na terra é desligado no céu. E fica muito difícil a gente viver nesse meio e levar tantas pancadas e não poder odiar, que é muito difícil a gente amar realmente. São coisas que somente quem tem amor a Deus, é coisa que só realmente quem está na presença, quem tem intimidade, quem é fiel e quem cumpre com a palavra de Deus, tem realmente esse dom de perdão. Que eu conheço muita gente, irmão, não é pouco, dentro das igrejas que está de mal lá dentro com o irmão. Jesus disse que nem a oferta desse irmão não é recebida. Ela pode estar ofertando à igreja, está ajudando o prédio, mas Deus não recebe. Jesus disse que quando for num momento desse, você for ofertar, se você tiver alguma coisa contra seu irmão, ele tem que deixar ali, sair dali, procurar seu irmão e pedir perdão, para depois voltar a fazer a oferta, porque não vai ser aceite a Deus. Eu me lembro de um testemunho de uma professora minha lá no Rema, quando eu fazia o Rema lá no Brasil, e ela não entendia isso, e ela começou a explicar na aula, e depois da aula, essa aluna procurou a professora, né, que é pastora, e ela disse, irmão, eu senti no meu coração, uma vez eu estava dentro da igreja e não tive como eu fazer essa oferta, porque o ódio que eu estava de uma amiga minha eu não poderia fazer, eu voltei, foi errado, a pastora disse, não, você fez a coisa mais certa do mundo. Ela disse, não consegui ofertar, porque eu sabia que eu não estava bem com a minha irmã. E é muito difícil, irmão, não é muito difícil. É um caminho muito apertado, por isso que a palavra diz que há dois caminhos, né? O apertado e o largo que vai para a perdição do mundo. Mas nós precisamos entrar neste caminho bem estreito. É esse que a gente vai vencer em Cristo Jesus. Porque Jesus disse que só vai entrar no reino de Deus aquele que ser santo. Sem santidade não vamos ver a Deus, porque a palavra de Deus deixa bem claro em Apocalipse. Né? E nessa tarde eu deixo em João também. Vamos para João mais um pouco aqui, no capítulo 20 e 23. E 23. Se alguns perdoastes os pecados, são-lhe perdoados. Se não retidos, são retidos.
Se não perdoar, também não vai ser perdoado diante do Senhor. Porque Jesus disse que se você não perdoa seu irmão, que você vê ele todos os dias, você vive com ele, conhece ele, como um dia você vai dizer que vai amar esse Deus se você nunca viu ele, né? Você nunca viu Deus, você diz que ama Deus, você nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus, mas sabemos que ele é existente. Sabemos que ele é um Deus que vive. Sabemos realmente que ele tem poder. Sabemos que ele foi naquela cruz, levou o filho dele por toda a humanidade. Isso aí a gente sabe, a gente crê, né? Mas a gente nunca viu Deus. Então a gente diz que ama nosso irmão, não ama nosso irmão que vê todo dia, não ama seu irmão que não vê todo dia, imagine a Deus, né? Em Marcos também, no capítulo 11, 24, 25, ele deixa também outra passagem aqui bem clara, irmão. Capítulo 11. Por isso vos digo, que todo quanto em oração perdiste, credes que recebereis, e serás assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoaste, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, está deixando bem claro que a palavra de Deus diz que se a gente não perdoar, nós também não vamos ser perdoados, irmão. É muito complicado, é muito difícil. Tem coisas na nossa vida que a gente fica muito machucado. Tem acontecido coisas no ministério que me bate muita tristeza. Mas são por essas pessoas que a gente tem que orar. Tem por essas pessoas que a gente tem que clamar, pedir a Deus para Deus ter misericórdia. Essas pessoas poder ter consciência, irmão. Porque está muito difícil nesses últimos dias. O amor de muito está se esfriando por muitas coisas que estão acontecendo dentro dos ministérios. A gente não sabe, irmão, o que está acontecendo. Tem se levantado nesses últimos dias. Só pode ser o diabo, irmão. A palavra de Deus disse que ia haver muitos escândalos, mas daqueles escândalos que vier, de onde vier os escândalos. Ai daqueles que vier os escândalos. E é muito difícil, e nessa tarde, aí eu deixo essa reflexão para a gente pensar, raciocinar, chegar à conclusão que nós estamos passando um período muito difícil na Terra. E cada dia, irmão, fica difícil. Cada dia que se passa, o evangelho fica difícil. E a gente não sabe onde vai parar tanta barbaridade, tanta coisa, tanta falsidade, tanta mentira, tanta incredulidade, tanto pecado, irmão. Nós não vamos dizer que a gente não peca, a gente estamos pecando todos os dias. Mas tem pessoas que estão no pecado e não querem se arrepender, tem pessoas que estão no pecado, mas não querem pedir perdão à igreja, não querem pedir perdão ao irmão, ficam com raiva do irmão, se intriga do irmão, fala do irmão, não quer ver a felicidade do irmão, não ora pelo ministério do irmão. É uma avareza, irmão, tão grande que está havendo dentro do evangelho. Muitos só querem abrir igreja somente para ter os bens materiais. Não está pouco lixando para aquelas almas que estão ali, buscando porque está necessitando, está com problemas de necessidade. Tem gente que está necessitando da palavra, está sedente da palavra de Deus. E as igrejas, irmão, atualmente, estão olhando só para si. Tem tanto ministério, irmão, bom aí. Tem tanto ministério que está realmente pregando a palavra de Deus. Mas muitos só estão correndo atrás de homens, de pessoas, de falsos profetas. Profeta que só oferece isso, que só oferece aquilo. E as pessoas estão tão avarejas de uma maneira tão grande na terra, que não está buscando mais a palavra de Deus. Muitos só estão indo buscar prosperidade, para se curar, não está buscando a salvação, não está aprendendo a ter amor, porque, irmão, isso aqui se trata de amor, perdão é amor. Sem amor, a palavra de Deus diz que, por mais que você faça, você pode fazer tudo, mas se não existir amor, nada não vai ter
Nada é feito sem amor. E está muito difícil. Né? E a gente temos que colocar na nossa mente, no nosso coração. E a gente temos que perdoar. O perdão é muito importante. Mesmo a gente não querendo, mesmo a gente tendo com muitos problemas, mesmo a gente está com muita raiva, porque, sinceramente, dá muita raiva de certas coisas que estão acontecendo. Mas nós temos que fazer isso, irmão, porque é um mandamento, né? A gente não obedecer os mandamentos de Deus, a gente não vai herdar o reino de Deus, assim diz o Senhor. Muitos vão bater na porta e quando vai ser igual às 10 virgens. Só vai entrar 5, irmã, e 5 vai ficar fora. E vai ser tarde, porque a palavra de Deus diz que ele vai dizer, nunca te vi, porque tu só praticaste iniquidade na terra. Tu andou na minha igreja, tu andou nas igrejas, tu viu a palavra, mas nunca praticou. Isso é muito difícil, a gente saber que passou na terra e não perder herdar o reino de Deus, né? É complicado, irmã. Então, eu deixo essa reflexão, essa palavra nessa tarde, né? Pedindo aos irmãos que a gente possa pensar um pouco sobre essa tarde de perdão, para a gente perdoar, mesmo estando machucado, mas é bom a gente perdoar, né? Lá Deus diz que perdoar e serás perdoado, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, viu, pastor? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Antes do pastor Roberto, vamos louvar aquele hino assim bem conhecido, ó. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpos e assim bem ligado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, queridos irmãos. Aleluia. Amém, meus irmãos, irmãs. Como é importante a igreja, irmã Marleide, pastor Roberto, pastora Marisa, irmã Carmen, pastora Carol. A igreja é uma família, irmãos. E uma família não é perfeita. Uma família, pessoas são diferentes umas das outras. E nós aprendemos a perdoar, a amar. Assim é a igreja. Nós devemos entender isso. Mas o melhor lugar do mundo é a casa de Deus. Apesar de muitas coisas,
A Bíblia diz no Salmo, mas ante um dia nos teus atos, do que 1000 dias em outros lugares. Não tem lugar melhor. Aqui que nós encontramos a paz, a alegria, a felicidade. Mesmo sendo diferente, mas somos unidos, né? Vivemos um compromisso no amor de Cristo. Amém? Pastor Roberto. A paz de Jesus, obrigado, pastor, pela oportunidade. Eu hoje tive uma notícia que me deixou muito alegre, né? Depois de um ano, né? Começou essa pandemia, a gente até se manteve muito afastado das nossas igrejas. Vocês estão me ouvindo bem aí? E hoje eu tive a oportunidade de visitar a última igreja que eu pastoreei, né? Porque a gente se sente meio que como um pai deixando o filho, né? A gente sempre fica ali tomando conta da cria. A gente fica sempre ali, né? Cuidando. Eu fiquei muito feliz, né? E eu estava meditando, né, no culto de manhã, que Deus ele faz coisas com pessoas que muitas vezes não têm a menor capacidade para né, fazer o que tem que ser feito, né? Eu estava me lembrando aí quando a gente veio para Petrópolis e a gente não tinha ministério, não tinha nada, viemos, né, porque Deus mandou, e ficamos aqui algum tempo, ajudando algumas igrejas, e em determinado momento pedimos autorização do nosso pastor para começar o trabalho. Mas a ideia era que viesse outro pastor para tomar conta, e eu só ia apoiar, né? E depois de 20 e poucos anos, a gente vê uma igreja estruturada, né? A gente dá graças a Deus, porque apesar de não ter as qualificações, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, e do jeito dele. Né? Então, é sobre esse assunto, na verdade, que eu quero meditar com vocês aqui. Né? A mensagem está em Hebreus 11, são os heróis da fé, né? E eu vou ler o primeiro versículo, Hebreus 11, 1, e diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então aqui eu vou parar e vocês, por favor, leiam o capítulo todo depois. E você vai ver que segue uma série de exemplos, né? Abraão, Abel, Noé, Moisés, e eles vão falar sempre de uma fé que resulta de uma ação. Então, muitas vezes Deus fala conosco e às vezes a gente olha para nós mesmos e não vemos em nós capacidade ou talento ou, sei lá, carisma, alguma coisa necessária para fazer aquilo que Deus está falando. Vou citar aqui o exemplo claro de Abraão. Né? Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não era um homem pobre, ele era um homem rico na terra que ele estava. E ele resolveu sair, ir para uma terra. Ele tinha uma terra, tinha uma herança, ele resolveu abrir mão daquela herança, para ir para uma terra que ele não sabia onde era, e que ele seria peregrino, não teria propriedade naquela terra. E por causa daquele ato, né, e de outros atos que Abraão fez, veja bem, a fé no livro de Hebreus está sempre vinculada a atos, a ação. Nunca é uma fé só de dentro, uma fé de esperança, uma fé... É uma fé que se transforma em ação. E eu queria deixar essa mensagem,
né, para a igreja em si, né, para ti, pastor, principalmente, porque, na verdade, às vezes a gente recebe um comissionamento de Deus e a gente não vê muitos resultados no primeiro momento. Quando começamos a trabalhar na igreja, há 20 anos atrás, nós começamos com 3 pessoas. Hoje são 3 igrejas. Então, as coisas começam, muitas vezes, através de uma ação simples, e a princípio parece até que as coisas não estão indo muito bem, não estão gerando o que a gente queria, porque a gente é afoito, né? A gente é afoito. Foram necessárias 3 gerações, Abraão, Isaac, Jacó, e depois mais 400 anos, só depois, então, olha só quanto tempo, foram quase 700 anos, até o resultado surgir. Lógico que 700 anos para a gente é inviável, né? Mas estou falando assim, do ponto de vista de tempo, deixa que o tempo é dele. Então, hoje eu fiquei muito feliz, porque eu olhei e vi que a coisa vai ter continuidade, ou seja, não depende mais de mim. E, na realidade, nunca dependeu, né? Eu queria deixar essa palavra para o pastor, mas para a igreja também, tá bom? Deus te abençoe, obrigado pela oportunidade. Amém. Amém, pastor Roberto, é de Deus. Eu estou feliz porque Deus me fez lembrar o meu início, quando eu comecei no Brasil. Eu comecei como líder de jovem, numa pequena congregação, da mais pobre, da mais humilde do bairro da minha cidade. E era um dos lugares, era um grande desafio para mim ali. Era um desafio enorme. Mas estamos aqui firme, alegre. Tivemos fazendo uma visita ali para uma irmã. Fiquei muito contente, feliz em poder fazer isso, que é um trabalho que eu quero continuar fazendo algo para Deus, né? Porque a igreja é isso, é cuidar um dos outros, ajudar uns aos outros. Estou feliz, pastor, você como Abraão. Realmente a fé, ela é ação, temos que agir, né? Não adianta dizer que tem fé e não tiver obras. Então, uma palavra abençoada no nome de Jesus. Grato aí pelas orações também de vocês aí do Rio de Janeiro. E como o pastor tem experiência, sabe o que está falando. E eu entendi muito bem a mensagem, pastor. Obrigado. Irmã Carmen, Luísa, aí da Aracaju, a mãe da pastora Carol também quer falar alguma coisa, que sente de Deus. Logo após estaremos ouvindo a mensagem desse dia de hoje, amém? Pode falar que está... Boa tarde, pastor Leandro. Boa tarde, irmão. Boa tarde no Brasil. Boa noite aí em Portugal. Eu só quero desejar a paz de Cristo a todos, tá? E que Deus abençoe todos, e eu continuo orando pelo grupo e pela igreja. Obrigado, pastor Leandro. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é o dia das mulheres, né? Eu quero desejar desde já, né? Desde já eu quero desejar aí feliz Dia das Mães para todas as mães aqui de Portugal. No Brasil, no próximo domingo, mas iremos ouvir aqui uma mensagem pela pastora Carol, uma mulher que estará falando alguma coisa para as mães, para as mulheres. E eu vou pedir para a irmã Marisa, pastora Marisa, para estar orando pela Carol. Minha irmã Marisa, em nome de Jesus, uma mulher orando pela outra mulher, para abençoar a mensagem. Eu peço que a irmã possa estar orando pela Carol, pela pastora Carol, para ela trazer a mensagem, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Senhor, estamos aqui na tua presença, Deus, pedindo, Deus, que envie o teu Espírito Santo maravilhoso. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo possa inspirar a tua serva, a pastora Carol, que ela não fale dela própria, mas que ela fale inspirada pelo teu Espírito Santo, Pai. E que nós possamos receber nos nossos corações
essa mensagem, ó Deus, e que possamos, não somente nós, mas o Brasil e o mundo todo, sermos abençoados pela palavra. Continua usando a tua serva com poder e graça, com a autoridade do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos essas bênçãos, já te agradecendo pela vitória, em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Baixa um pouquinho o volume aí, Carmen. Paz, igreja, graça infinita de Deus, que privilégio poder estar aqui com vocês em Portugal, hoje, dia 2 de maio, Dia das Mães. No próximo domingo, no Brasil, dia 9 de maio, Dia das Mães. E a palavra que eu venho trazer nesta tarde aqui no Brasil fala sobre... Tem várias mulheres que são exemplos na Bíblia. Quão foi difícil escolher uma mulher para eu trazer como exemplo hoje, nessa tarde. E aí, tantas mulheres admiráveis, mulheres com diversas qualidades. Assim, eu posso citar a Joquebede, a mãe de Moisés, uma mulher de coragem, de fé. A Ruth, a nora de Noemi, que foi um exemplo de fidelidade, de lealdade. A Ana, a mãe do Samuel, do profeta Samuel, uma mulher de oração, cheia do teu Espírito Santo. Maria, mãe de Jesus Cristo, um grande exemplo para todas nós. Débora, a profetisa, a juíza, que livrou todo um povo através da sua força, da sua coragem, da sua oração. Rebeca, cumprimento dos propósitos do nosso Deus. Miriam, a irmã de Moisés, uma adoradora. Mas a mulher que eu vim falar nesta tarde é a esposa de Abraão, o pai da fé. É sobre ela que eu venho tratar. Porque eu escolhi a Sara. Sara é um exemplo de fé. Sara é um exemplo de uma mulher dedicada ao seu esposo, à obra de Deus, ao serviço. Foi uma mulher que se consagrou. Ela foi ajudadora, ela foi cooperadora, ela auxiliou o marido, acompanhou Abraão em toda a sua peregrinação. Quantos desafios ela passou. Sara era uma mulher estéril naquela época. Em um momento de sua vida, Sara passou uma certa dificuldade e, naquele tempo, existia uma lei que a mulher estéril poderia conceder para que seu marido se deitasse com outra mulher para que fosse gerado assim um filho. E ela assim o fez. Aconteceu que nasceu Ismael, que não era o filho da promessa. Mas, aos 90 anos de idade, o Senhor fez uma aliança com Abraão e com Sara e concede esta graça. Lá na palavra, em Gênesis, o Senhor diz a ela assim, Gênesis 18, versículo 14, haveria alguma coisa difícil demais para mim? E ela sorriu. Mas por que Sara sorriu? Por causa da idade avançada. Isso mostra para nós que para o nosso Deus não existe nada impossível. O Deus soberano, ele pode todas as coisas. As tuas promessas, elas se cumprem. E assim nasceu Isaac. Sara viveu até os 127 anos de idade. Foi mãe das nações, mãe do povo de Israel. Uma mulher determinada, uma mulher de coragem. Durante as peregrinações, passou situações difíceis, porque era uma mulher muito bonita. Nos seus 60, 65 anos de idade, quando passou durante o percurso pelo faraó, por Abimeleque, ela tentou ser seduzida por esse homem, mas em todo tempo o Senhor a protegeu Abraão, deu mais riquezas, e eles foram abençoados. O Senhor fez uma aliança eterna com Abraão, o pai das nações. E é dessa pessoa que eu venho falar, desse casal abençoado. Quantas mães neste dia estão com seus filhos comemorando? Quantas mães de coração, assim eu posso dizer? E aquelas que não são mães, quantos filhos espirituais você tem, mãe? Então, que você considere-se também uma privilegiada. Seja abençoada neste dia. Você, jovem, que ainda não tem filhos,
Creia que Deus pode lhe conceder a graça. Quão privilégio é ser mãe, poder gerar no nosso ventre, porque filho é uma dádiva do Senhor. Filhos são heranças do Senhor, são presentes que o Senhor nos dá. Que possamos agradecer a Deus por nossos filhos espirituais também, mães. Que vocês nesse dia se alegrem no Senhor. Continue firme, como essas mulheres. A Sara se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Ela está lá. O profeta Isaías cita também sobre ela, uma mulher que é um exemplo de confiança. Ela confiou em Deus. Foi uma mulher que deu à luz à nação israelita. Paulo cita Sara no livro de Romanos, no capítulo 4. Era uma mulher estéril, um casal cuja fé, devido à sua fé, isso foi lhe imputado como justiça. Que bênção! Em Gálatas, Paulo também cita sobre o filho da escrava Agar e sobre o filho da mulher livre, que é a Sara. Pedro fala da esposa exemplar. Eu estou citando aqui uma mãe exemplar, uma esposa exemplar, um exemplo de fé, um exemplo de mulher. Em Hebreus, ela está na galeria dos heróis da fé. Então, que possamos, neste dia, abençoar todas as mães, que sejam consagradas pelo Espírito Santo, que possam continuar a sua missão com determinação, com alegria, com saúde, com ânimo, com força. Que o Senhor continue tratando com essas mães, que elas sejam um exemplo de coragem em tudo que fizerem, que elas saibam esperar, que elas sejam obedientes, tementes ao Senhor, mulheres humildes, mulheres que cumpram os propósitos de Deus, firmes nas promessas, porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele há de cumprir. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Hebreus, no versículo 10, a partir do 23, capítulo 3, versículo 23. Apeguemos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Glória a Deus. Que possamos estar firmes nas promessas do Senhor. Estamos formando uma geração que precisa de avivamento, uma geração que precisa crescer em graça e em sabedoria, cidadãos, homens e mulheres de Deus, que possam proclamar as boas novas, propagar o evangelho, dar continuidade a essa nossa geração. Não estamos passando tempos fáceis, mas precisamos educar os nossos filhos, continuar colocando eles nos caminhos em que eles devem andar, para que eles jamais se desviem deste caminho. E este caminho é a palavra de Deus. Você, mulher, não desista da sua casa, não desista do seu marido, não desista dos seus filhos. Nós estamos aqui porque somos frutos de oração. Alguém orou por nós, alguém profetizou sobre as nossas vidas, alguém jejuou, alguém orou sem cessar, alguém não desistiu de nós. Por isso estamos aqui, somos frutos, e Deus quer que produzamos frutos. Ele quer que permanecemos firmes, firmes na palavra dele, firmes na promessa dele, orando, jejuando, continuando, lutando pela nossa casa, não desistindo. Declare hoje, mulher, sou guardiã da minha casa, estou firmada na palavra de Deus. Declare com força, com poder, com autoridade. Sou guardiã da minha casa, estou firmada na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e derrame graça.
Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto nesse dia e te dê a paz. Eu gostaria de orar por você, mulher, mãe. Eu gostaria que vocês fechassem os teus olhos, se colocassem em adoração diante do nosso Deus, que nesta noite em Portugal e nesta tarde no Brasil está aqui conosco, porque a tua palavra nos garante que onde há 2 ou 3 ou mais reunidos em nome do Senhor, ele se faz presente. Precisamos acreditar, confiar. Eu venho nessa tarde trazer palavra de encorajamento, palavra de confiança, de fé, de esperança, dando exemplo de mulheres que perseveraram, que foram firmes, determinadas, que honraram as suas famílias, os seus filhos, os seus maridos, que foram mulheres cheias de confiança no Senhor, cheias de estratégias, que cumpriram seus propósitos. Que assim seja eu, que assim seja você e a geração que está por vir, em nome de Jesus. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta tarde no Brasil, nesta noite em Portugal, eu venho em nome do teu Filho Jesus Cristo, abençoar todas as mães que me ouvem, mães biológicas, mães de coração, mãe que tem filhos espirituais. Pai, mães que hoje choram, que perderam filhos, mães que hoje estão tristes com os filhos desviados, com os filhos em vícios, com os filhos rebeldes, que têm filhos doentes, filhos que estão afastados do Evangelho. Pai, filhos que estão longe dos teus caminhos, desagradando o coração destas mães. Que o Senhor venha trazer um refrigério sobrenatural. Eu oro pelas mães que estão nos asilos, que foram abandonadas pelos filhos. Oro também pelos filhos que estão órfãos de pai e mãe. Pai, nós sabemos que cada um de nós existimos. É porque temos um pai e temos uma mãe. Mas somos falhos e humanos. Neste percurso, neste caminho, muitos erraram. Mas o Senhor é um Deus que cuida. O Senhor é um Deus que ama. O Senhor é um Deus que perdoa. Mesmo que uma mãe venha se esquecer de um filho, o Senhor jamais se esquecerá dos teus filhos. O Senhor jamais abandonará os teus filhos. Pai, sustenta estas casas, mães que trabalham, mães que são guerreiras, que exercem papel de pai e de mãe, que criaram os seus filhos sozinha, continua fortalecendo estas mulheres, dando recurso, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, saúde psíquica. Eu oro também pelas mães que estão passando dificuldade financeira, mães que estão desempregadas, Senhor, mães com filhos com comorbidades, passando nesse tempo de pandemia lutas, dificuldades. Eu oro pelas mães viúvas que estão sem maridos, se sentindo solitárias, mães que nesse momento estão em desespero, com o coração aflito, angustiadas. Pai, o Senhor é o consolador. Envia o teu Espírito Santo que nos conforta, que nos edifica, que nos consola, que nos traz esperança, alegria, ânimo, vigor. Pai, eu oro pelas mães que são solteiras, que estão nas esperas dos seus maridos, que desejam ser mães, que querem ter filhos, que o Senhor toque nesse ventre, nesse útero, nessas trompas, na corrente sanguínea, em todo órgão, Pai, em todos os nervos, em toda parte do teu corpo, que o Senhor possa operar milagres, assim como o Senhor fez em Sara, com 90 anos de idade. Isso mostra para nós, Pai, que para o Senhor nada é impossível, ó Deus. Nós clamamos unidos como igreja do Senhor,
nos levantamos neste dia para clamar por todas as mães, mães que estão separadas, divorciadas, meu Deus, que se sentem na missão de cumprir, Pai, o teu propósito e estão sozinhas, se sentem enfraquecidas, ó Deus, fortalece essas mães. Pai, cuida dos sonhos, dos projetos, cuida dos teus maridos, Pai, que os teus maridos possam, Pai, ter temor ao Senhor, se deleitar nesta tarde, nesta noite em teus braços, corrigir os teus atos, ama mais essa família, ama mais os teus filhos, ama mais as tuas esposas, honrar as tuas esposas. Que missão árdua é ser mãe, que missão árdua é ser esposa, mas o Senhor tem nos capacitado, ó Deus, nada não tem faltado presença. Pai, continua nos ajudando, continua, Pai, trazendo alegria, Pai. Mulheres, Pai, que estão jovens, cubra elas com a tua graça, com a tua sabedoria, que os teus filhos, Pai, que ainda bebês, que ainda criança, que ainda adolescentes, pré-adolescentes, em fase de juventude, possam te encontrar e te conhecer. A tua palavra nos diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Deus. Declaramos salvação sobre esta casa, salvação sobre estes filhos, sobre estes maridos, que caia por terra vícios de álcool, de drogas, de pornografia, de prostituição, traição, adultério, tudo que não provém do Senhor, ó Deus, nós declaramos derrotado nesta tarde. Ó Pai, que a tua graça seja manifesta, que a tua provisão e a tua misericórdia recaia sobre cada um de nós, de forma poderosa, trazendo amor nos corações, saúde plena, ó Deus, que a sabedoria do alto e não a nossa esteja nos nossos corações, trazendo discernimento, vida em abundância. Pai, eu declaro que a alegria do Senhor, Pai, é a nossa força. A alegria do Senhor, Deus, é a nossa força. Sou guardiã da minha casa, estou firmada na palavra de Deus e por isso declaro, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Eterno Pai e do Divino Espírito Santo esteja e permaneça em cada coração, desde agora e para sempre. Amém. E amém, Jesus. Deus abençoe a todas as mulheres, em especial a você, mãe, em nome de Jesus. Paz. Glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Pastora Coral, mensagem abençoada. Deus abençoe a sua vida. E eu quero aproveitar aqui também, deixar aqui como pastor para todas as mães de Portugal, que também possam servir no Brasil também. Eu quero deixar aqui Provérbios 31, que é conhecido, porém, eu quero ler o versículo 28, que diz assim: levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Versículo 29 de Provérbios 31. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. No versículo 28 fala, e ela se levanta-se os seus filhos e chama de bem-aventurada. Isso é importante quando os filhos veem na mãe uma mulher aventurada. Mulher bem-aventurada é uma mulher muito feliz, muito abençoada, né?
foi muito sábio da sua parte citar, inclusive está lá no livro de Provérbios, que a mulher sábia edifica a casa, e eu traria esse versículo que o senhor acabou de citar, mas eu gostaria de ler todo. Há tempo para isso. A mulher exemplar. Isso serve de exemplo para todas as mulheres, que está lá no Provérbios 31, a partir do versículo 10. E eu vou ler, é bem rápido, para que todas vocês possam refletir. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, é muito mais valiosa do que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Com os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de sua casa e dá as tarefas às tuas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Ela administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roça e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama. Veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Palavra de Deus, que você, mãe, mulher, receba essa palavra, porque os seus filhos chamam de bem-aventurado. É uma mulher virtuosa. Isso é importante para as mães, mulheres, serem mulher segundo a palavra de Deus, segundo o coração de Deus, uma mulher sábia que edifica a casa. Porque muitas mães, infelizmente, como aqui em Portugal, eu vi uma mãe que deixou um filho próximo de um contentor de lixo. Isso repercutiu muito nas notícias em Portugal, porque não é uma coisa comum acontecer. Mas pode acontecer. Mas eu sei que há muitas mães guerreiras, lutadoras, como no Brasil também, mulheres que criam filhos sozinha, mulheres que também sonham em ser mãe. O importante é que você, que não tem filho ou filha, seja mãe de filhos espirituais. E você que tem filhos, cuidem dos seus filhos no caminho do Senhor. Eu louvo a Deus pela minha mãe. Eu amo a minha mãe, viu, mãe? Graça. Aí do Brasil, sou fruto das orações da minha mãe. Sou feliz de ter uma mulher, uma mãe bem-aventurada, uma mãe que me ensinou os caminhos de Deus, que se preocupa comigo. Somos resultado de oração de mães e devemos honrar as nossas mães, sim. Que Deus abençoe você de Portugal, mulher, aqui do Brasil também. Que Deus possa te abençoar com muita saúde, que Deus possa salvar os seus filhos também, em nome de
Jesus Cristo. Muito obrigado, meus irmãos. Nós estaremos encerrando o culto e eu quero agradecer a participação de todos vocês, pois eu sei o quão bom é importante estarmos unidos aqui para glorificarmos o nome do nosso Deus. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto, por a mensagem da pastora Carol, que foi específica para as mulheres, que muitas mulheres aqui, Pai, possam serem tocadas por essa mensagem, por esse culto. Pai, queremos dar parabéns para todas as mães que estão sofrendo, que estão chorando, que foram abandonadas pelo marido, que estão longe dos seus filhos, Pai. Como nesse dia, como eu vi aquela mãe, eu oro pela irmã Carol de Cascais, está passando por esse problema, que o Senhor possa trazer saúde para a sua filha. Mas eu vi lá o seu filho trazer flores para ela, Pai. Me alegrei por isso. Mas há muitas mães que nunca tiveram essa alegria, que nunca puderam gerar filho, e são tristes por isso, mas é que elas possam se alegrar também, pois elas são mães espirituais. Eu oro por aquelas mães que têm um filho que está longe, um filho que foi sequestrado, um filho que está nas drogas, que está no mundo perdido, nas bebidas, no mundo, Pai. Eu oro para que haja reconciliação, para que haja comunhão, para que haja perdão, em nome e restauração na família desta mãe que tem orado e buscado pelos seus filhos e filhas, Pai. Obrigado pela igreja em Portugal, que Deus abençoe grandemente a nossa igreja aqui em Portugal, meu Deus. Que Deus abençoe, desde uma semana de paz, de bênção para todos nós, é o que eu desejo em Cristo Jesus. Que o amor de Deus e que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, e nós podemos dizer amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia.